Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Meus amados, estamos aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da leitura diária da lição de número 1 para 4 de janeiro de 2026. É o primeiro trimestre do ano, consequentemente a primeira lição do trimestre. Muito bem, o tema da lição é o mistério da Santíssima Trindade. E o texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 3, versículo 17, que diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A verdade prática diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Muito bem, para hoje, quinta-feira, 1º de janeiro, primeiro dia do ano, quero desejar a todos, inclusive, um feliz ano novo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, você que vai estar ouvindo esta mensagem, que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Desejo toda sorte de bênção para você neste ano de 2026, tá ok? Muito bem, o texto bíblico para hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 13. É o último versículo da carta, né? Do último capítulo, é o último versículo do último capítulo da carta aos Coríntios. Pois bem, e tem como epígrafe a bênção apostólica e a comunhão trinitária. Diz assim o texto sagrado: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Pois bem, meus amados, este versículo, ele encerra a segunda carta aos Coríntios, com uma das mais ricas bênçãos apostólicas do Novo Testamento. Paulo não apenas se despede da igreja, mas invoca sobre ela a plena atuação do Deus triuno na vida comunitária e espiritual dos crentes. Aleluia. Veja bem, ele começa: a graça do Senhor Jesus Cristo. Então veja, a graça do Senhor Jesus Cristo aparece em primeiro lugar, porque é por meio de Cristo que o pecador é alcançado, perdoado e reconciliado com Deus. Aleluia. Essa graça, meus amados, não é apenas o início da vida cristã, mas o sustento diário do crente, capacitando a viver em obediência, humildade e serviço. Para uma igreja marcada por conflitos, a graça de Cristo é o antídoto contra o orgulho e a divisão. Observe que a igreja de Corinto era uma igreja, infelizmente, marcada por divisões. Então, Paulo escreve 2 cartas a essa igreja para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo ali. E ele evoca aí a graça de Cristo Jesus sobre aquela igreja, porque somente a graça de Cristo realmente é esse antídoto contra o orgulho, contra a divisão. Em segundo lugar, Paulo menciona agora o amor de Deus, né? Destacando o Pai como a fonte eterna desse amor. É o amor do Pai que planejou a redenção, enviou o Filho e continua a cuidar da igreja com fidelidade. Esse amor, meus amados, é o fundamento da segurança cristã e o modelo
para os relacionamentos dentro da comunidade de fé. O amor de Deus, como diz a palavra do Senhor, ele é derramado em nós pelo Espírito. Glória a Jesus. E foi este amor que enviou Jesus, como diz a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi o Pai que amou, aleluia. Por isso que ele evoca agora o amor de Deus, que o amor de Deus esteja na minha vida, na sua vida, em nossa vida, porque o amor é importante, glória a Deus, para a vida da igreja. Por fim, o apóstolo fala da comunhão do Espírito Santo, ressaltando a obra do Espírito que une os crentes a Cristo e uns aos outros. Então veja que o Espírito Santo é o elo, é quem nos liga, é quem nos une a Cristo Jesus. Então essa comunhão envolve participação, parceria e vida compartilhada. O Espírito não apenas habita no crente individualmente, mas promove unidade, edificação mútua e perseverança na fé. Assim, meus amados, segundo aos Coríntios 13:13, revela de forma clara a realidade trinitária da fé cristã. O Pai ama, o Filho concede graça e o Espírito produz comunhão. Como é lindo, né? Essa bênção não é apenas uma fórmula litúrgica, mas uma oração viva para que a igreja experimente de maneira contínua a presença e a atuação do Deus triuno em sua caminhada diária. Meus amados, que essa mesma bênção repouse sobre a igreja hoje, fortalecendo-a em amor, graça e comunhão. Que Deus ajude esta igreja, a igreja da atualidade, para viver debaixo do amor de Deus, da graça de Cristo e da comunhão do Espírito Santo. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. E não se esqueça de ir para a escola dominical neste domingo que vem. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.